Queria dizer, senhor presidente, que estou viajando hoje à noite ainda para Cruzeiro do Sul, no Juruá. Visitarei vários municípios que estão sofrendo o drama da alagação. Hoje encaminhei também uma série de requerimentos cobrando, pedindo mais apoio para que a gente possa ter a recuperação da BR-364, que precisa de uma permanente ação do governo federal, tendo em vista, inclusive, os momentos de dificuldades que a região do Juruá, no Acre, passa. Mas, senhor presidente, colegas senadores e senadoras, eu queria primeiro me referir e ser solidário ao colega Ricardo Ferraz, meu amigo pessoal, senador pelo Espírito Santo, senador Magno Malta, senadora Rose, e ao povo do Espírito Santo, pelo drama que estão vivendo. Nós já vivemos no Acre, em tempos passados, coisas parecidas. Fui governador nesses tempos. Presidente Fernando Henrique, ministro Zé Carlos Dias, tiveram comigo, deram apoio à presença do Estado brasileiro para enfrentarmos ações fora da lei, crime organizado. Mas eu venho à tribuna ser solidário, mas trago também uma preocupação muito grande no noticiário, vendo as Forças Armadas nas ruas e a matança ocorrendo dentro e fora dos presídios. No Amazonas, foram 60 decapitações, 59 decapitações. Pelo menos uma notícia, 54, o senador Eduardo Braga está falando. Decapitações. Dificuldade para identificar de quem eram os corpos. Transmitido parte pelas redes na internet. Em Roraima, mudou de endereço, foi para o Rio Grande do Norte. Mais matança. Os números são assustadores. Assustadores. Não vou repetir. Agora o senador Ricardo Ferraz falou numa carnificina de 90 assassinados. Fora o medo. O caos instalado num estado onde a referência que nós tínhamos que o governador tinha saneado as contas públicas, ajustado o Estado e enfrentado o crime organizado. E a volta da barbárie. Diante de tudo isso, vi as medidas do governo federal. Chamou as Forças Armadas, via o decreto que autoriza as Forças Armadas a executarem atividade de entrar em presídios para tentar desarmar. Vi também o movimento feito pelo ministro da Defesa. O senador Cristóvão disse aqui, estou muito preocupado. Quem mais fala hoje no Brasil é o ministro da Defesa e o Brasil não está em guerra. Mas a minha preocupação, senhor presidente, e falo a Vossa Excelência como presidente do Congresso, falo aos meus colegas, é que nós estamos sem ministro da Justiça. Vejam, eu não vim aqui fazer nenhuma crítica à indicação, porque nós vamos ter a oportunidade de questioná-lo na comissão e aqui no plenário. Mas, ato contínuo à indicação do doutor Alexandre Moraes, ele apresentou o pedido de afastamento por 30 dias, prudentemente, do lado dele, indicado por uma vaga do Supremo. Faço essa ponderação. Mas nós estamos com o ministro da Justiça interino, as Forças Armadas nas ruas e dentro do presídio, as matanças chocando a todos nós, porque não estamos em guerra com ninguém. Eu vim fazer um apelo ao presidente da República, Michel Temer. Numa hora dessa, falo isso ao meu colega, senador Aloysio Nunes, que leve um apelo. Não é prudente. Como é um absurdo pessoas que usam armas fazerem movimento de paralisar a atividade e deixar a população à mercê da sorte ou do banditismo. Nós temos regiões na cidade do Rio de Janeiro, que já foi capital do país, que a polícia não entra. Temos o mesmo em São Paulo e em Belo Horizonte, para falar das grandes cidades. No meu estado foram 40 mortes. Mortes estranhas, corpos encontrados, o governador Tião Viana se dedicando, a polícia militar se dedicando, a polícia civil, o secretário Emilson Farias, mas as mortes estão acontecendo no Brasil inteiro. Temos que estar juntos nisso. Mas quem são os responsáveis pelo sistema prisional? O judiciário tem sua parcela de responsabilidade nisso. Faço um apelo. O ministro da Justiça tem
toda a verba e o orçamento para trabalhar um melhor suporte para o sistema prisional. Ao mesmo tempo que acho que nós deveríamos ter uma pacificação no país nessa área, que os policiais militares e civis, que hoje paralisaram também no Espírito Santo, possam entender que a população não pode pagar pelo que estamos vivendo. Mas eu concluo, e vou ouvir o senador Aloysio, se o presidente permitir, o apelo que faço é porque nós temos um ministro da Justiça agora interino, num dos momentos mais difíceis que a sociedade brasileira vive. Já estamos vivendo uma crise econômica que se agrava, a crise política que não tem fim, e agora uma crise na área de segurança que deixa o povo brasileiro com medo. O apelo é, presidente Michel Temer, imediatamente nomeie um ministro da Justiça, porque o Brasil, nesse momento, não pode viver com um ministro interino. Ou o senador Aloysio, se possível. Senhor presidente, se vocês me permitirem, Como não cabe a parte, eu dou a palavra para você. É o artigo 14, pela ordem. o celebérrimo artigo 14, embora a menção ao meu nome feita pelo senador Viana não seja uma menção, digamos assim, detrimentosa. Mas, meu caro senador, meus caros colegas, eu tenho acompanhado a crise que se abateu sobre o povo do Espírito Santo, a crise grave que está vivendo aquele Estado. O noticiário é farto. Rádio, jornais, televisão. Ainda há pouco, numa reunião da bancada do PSDB, conversamos com o governador Paulo Artung. Eu não vi nenhum reparo à atuação do governo federal neste momento. Pelo contrário, todos dizem que o governo federal está presente, solidário, atuante, para ajudar o governador Paulo Artung a defender a ordem e a lei no seu Estado. Não há nenhum tipo de vazio do governo federal em matéria de atuação nesta área, neste momento, no Estado do Espírito Santo. O governo federal é, sim, digamos, responsável por alguns instrumentos de apoio ao sistema penitenciário dos estados. E eu registro que há muitos anos o fundo penitenciário, os recursos do fundo penitenciário vinham sendo drasticamente contingenciados pelos governos anteriores. O presidente Michel Temer já liberou mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais para os estados, para construir presídios e, ao mesmo tempo, há uma medida provisória tramitando aqui no Senado, no Congresso, para que uma parcela desse recurso pode ser usada também na área de segurança pública, naquilo que ela faz interface com o sistema penitenciário. O governo tem tomado atitudes, diferentemente, eu me lembro, meu prezado amigo Zé Eduardo Cardoso, que disse, olha, se eu preferia ir para o inferno a ser preso nesse sistema. E, no entanto, os governos anteriores, muito pouca coisa fizeram para, pelo menos, manter o sistema penitenciário. Promessas de construção de presídios federais foram muitas feitas. No entanto, há apenas 4 presídios federais funcionando no nosso país, inclusive um no seu estado. De modo, senhor presidente, meu caro senador, o governo está atuando, está presente. O ministro da Justiça interino é um homem que, se eu fosse presidente, poderia, inclusive, tranquilamente nomeá-lo como ministro efetivo. Essa é uma decisão que cabe ao presidente, mas o fato é que ele está à frente do Ministério, é um jurista renomado, um homem de larguíssima experiência na gestão pública, inclusive na gestão do Ministério da Justiça. Trabalhou junto com outros ministros da Justiça, trabalhou no governo da presidente Dilma, de modo que não há nenhum vazio nessa área. Pelo contrário, nós temos um Estado, o governo federal, atuando na área de segurança pública no governo Temer, como nunca antes, como há muito tempo não se atuava. De modo que eu agradeço, de qualquer maneira, a preocupação de Vossa Excelência é sempre uma preocupação que deve ser levada em conta. Nós devemos aprimorar o nosso esforço. Mas o fato é que o esforço existe e vazio não há. O vazio não existe, nós temos um governo atuante e dirigente para atender os problemas emergentes da segurança pública. Muito obrigado. Obrigado, presidente.